O Comitê de Saúde de São Paulo é a favor de adiar a aplicação da segunda dose da Coronavac. É uma discussão que segue até o fim desta semana e nós vamos ter um posicionamento, oficial aí nas próximas horas, não só das autoridades de São Paulo, mas certamente daqueles que estudam, os efeitos da vacina. Um estudo que desenvolveu o imunizante, você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, já teve conhecimento dessa notícia, considerou um intervalo entre 14 e 28 dias como aquele necessário entre a aplicação da primeira e da segunda dose. Por conta da dificuldade de se conseguir a vacina, e do número limitado de doses que chegou até o momento, nós temos um cronograma que pode ser alterado não só em São Paulo, mas também em todo o Brasil a partir dessas diretrizes. O cronograma inicial dizia o seguinte: entre 21 e 28 dias aqui no Brasil, esse seria então o prazo para a aplicação da segunda dose. Muitos estados, muitos municípios guardaram a segunda dose, estão esperando esse período, recomendado pelo fabricante, o laboratório chinês Sinovac, para aplicar a segunda dose da vacina contra o coronavírus naqueles que são os escolhidos, nesse primeiro grupo para tomar. São médicos, são enfermeiros, profissionais da saúde que estão na linha de frente do combate à Covid-19, que precisam, claro, desse imunizante de uma maneira muito mais urgente do que o restante da população. Por isso, são chamados aí de grupo prioritário, Eles são aqueles que têm a chance de tomar primeiro a vacina que chegou ao Brasil vinda da China. A vacina de Oxford, que vem da Índia e foi desenvolvida pelo laboratório britânico, ela tem um outro período, A primeira dose e a segunda dose podem ter um intervalo aí de até 3 meses, se bem que há estudos também avançando para que nós possamos ter a eficácia de uma só dessas doses. O fato é o seguinte: sabemos, que não há estudos conclusivos ainda a respeito da eficácia, de todas essas vacinas, do número de doses necessárias efetivamente para que tenhamos a imunização daqueles que tomam a vacina, mas o fato é que há hoje esse entendimento e isso, claro, poderia abrir caminho para uma imunização muito mais célere da população brasileira. Conseguiríamos a passos largos, caminhar para que a vacina chegasse a todos os brasileiros de uma maneira muito mais rápida. É algo que ainda está sendo discutido, não é um martelo batido em todo o Brasil. O Instituto Butantan, que é o responsável, por essa vacina aqui no Brasil, pela produção da vacina com a parceria com o laboratório chinês, diz que o prazo para a segunda dose ele pode ser estendido aí sem prejuízo à resposta imunológica. Mas claro que tem uma questão ética por trás disso tudo, Cláudio Humberto, ouvintes da Rádio Bandeirantes, Você ficar guardando a vacina para se ela tem uma certa eficácia e deixar outros profissionais, deixar outro grupo prioritário de lado para a questão de aguardar a chegada de um novo lote, isso tudo faz parte da discussão. Não há um veredito que possa ser aplicado em todo o Brasil. O que nós temos são sinais, são indícios, e é com base nesses indícios, na experiência de profissionais que temos aí de renomadas universidades, estudiosos do assunto, cientistas, que precisamos tomar essa decisão agora. Não é uma decisão fácil, não é uma decisão que tem parâmetros, é uma decisão que certamente será questionada ou terá um efeito muito importante, nessa campanha de vacinação. Por isso, precisamos ter, claro, o maior número de especialistas envolvidos nessa decisão. Difícil escolher que caminho seguir nesse momento. Há bons argumentos dos dois lados. O que a gente precisa ter, Cláudio Humberto, é segurança. E isso quem vai dar é certamente a palavra de especialistas, não a palavra de políticos que tomara que não utilizem mais uma vez essa situação para ganhar holofotes, para promover briga, como a gente já viu no passado. Precisamos, nessa vez, ouvir aqueles que têm
embasamento técnico, que têm experiência, que lidam diariamente com essa questão da infectologia. Esses médicos é que vão dar a diretriz e vão carimbar a decisão que tem que ser tomada pelos governos a respeito da aplicação de doses da vacina. É mais um braço dessa discussão, né, Cláudio? Que a gente não consegue se livrar disso, afinal de contas, é com a imunização da população brasileira que a nossa saúde, a nossa economia estarão protegidas. Muito bom dia para você, Cláudio. Bom dia, Pedro Campos, bom dia, ouvintes, bom dia, Brasil. A questão da vacina é uma questão vital, central, né? Nós dependemos disso para retomar a vida e até como garantia de sobrevivência a essa pandemia. Agora, nessa discussão aí, viu, Pedro, para mim é o seguinte, vide a bula. Né? O que é que diz a bula? Né? A bula, eu acho que temos que seguir isso, não precisamos nem consultar mais ninguém, não é? Quem produz, os cientistas, os técnicos que criaram, conceberam essa vacina e que a entregaram ao mundo, né, os técnicos lá da Sinovac, essas pessoas, esses técnicos, esses cientistas recomendam a aplicação da segunda dose num determinado período. Né? Então isso tem que ser observado. Qual é a garantia de que terá a segunda dose? Guardando, fazendo aquela guarda do lote que vai garantir a imunização total dessas pessoas. Porque, do contrário, para nós que somos leigos nesse assunto, fica parecendo uma imunização à meia boca, né? Uma imunização para cumprir, simplesmente cumprir tabela, para que políticos possam dizer, olha, eu vacinei o número maior de pessoas, né? Para que políticos continuem fazendo demagogia. Precisamos ouvir a ciência, precisamos dar prioridade à ciência e vai desrespeitar o que a ciência determina, porque, afinal de contas, o fabricante, aquele que criou, no caso, a discussão em São Paulo, né? Que criou a Coronavac, esse fabricante, esse criador, esse cientista que tem que determinar isso. Senão, né, do contrário, a gente vai ficar sempre com o pé atrás em relação à Coronavac. A Coronavac já é conhecida em todas as vacinas que já foram disponibilizadas às populações mundo afora, é aquela que tem a eficácia mais modesta. E ainda querem aplicar, quer extrapolar o prazo de aplicação da segunda dose. Eu acho isso meio perigoso. Perigoso, inclusive, para aquelas pessoas que se sentirão iludidas. Tomaram a dose e não vão tomar a segunda. E vão dizer, vem cá, eu estou ou não estou imunizado? Ninguém vai saber disso, né? Ninguém sabe disso. Eu acho uma coisa arriscada e o meu temor, viu, Pedro, é que isso seja uma jogada política, porque para tentar rivalizar com a vacina de Oxford, que está chegando aí, que já chegaram as 2 primeiras milhões de doses, e daí vão chegar mais 10 milhões semana que vem, enfim. E a vacina de Oxford tem uma eficácia bem maior e a aplicação de uma única dose já garante uma eficácia que é superior aparentemente, né, pelo que se vê no noticiário, é superior às 2 doses da Coronavac. Assim, então, e também o prazo de aplicação da segunda dose, no caso de Oxford, é maior, pode chegar a 3 meses, né? Eu acho que é isso. Então, assim, eu acho que essa discussão não pode ser política, né, Pedro? É uma discussão, sabe, científica. Vide a bula. O que é que diz a bula? O que é que diz o fabricante do medicamento? No caso da vacina. Tem que ser aplicada a segunda dose, até qual é o prazo máximo de aplicação? Como é que faz para garantir? É melhor que tenham pessoas, um número menor de pessoas imunizadas, porque estas já serão garantia que não estarão doentes e também não vão transmitir a doença, não é? Essas pessoas, temos que garantir a essas pessoas a imunização total de acordo com o que prescreve a vacina. Eu acho essa uma discussão muito perigosa. Cláudio, trazendo informação aqui, hein, para o nosso ouvinte, como você falou da bula, né, o que diz o laboratório que produziu essa vacina e que está trocando aí a experiência, está mandando insumos para a produção aqui no Instituto Butantan. A Coronavac, ela se mostra até 20% mais eficaz sobre aqueles que receberam a segunda dose com intervalo maior do que a primeira. Então, além de ter a segunda dose, ela precisa ter um intervalo maior do que uma semana, do que uma semana e meia. Por isso, esse prazo aí de 18, né, de 14
a 28 dias para se tomar a segunda dose. É uma taxa de proteção aí maior segundo os estudos que foram realizados e foram anunciados pelo porta-voz da Sinovac. Por isso, né, claro que a gente tem acompanhado decisões excepcionais, até a própria Anvisa, né, abriu uma via rápida para aprovação de vacinas aqui no Brasil. Tem uma aprovação emergencial por conta da pandemia, da necessidade que temos, mas como o Cláudio ressaltou bem, é preciso observar o resultado dos testes, observar aquilo que o fabricante está dizendo. De qualquer forma, essa discussão está sendo realizada aqui no Brasil, essa discussão está envolvendo grandes nomes aí da medicina e claro que eles vão ter de justificar, tem que ter uma justificativa técnica, é muito importante para a gente adiar a segunda dose, para a gente usar esse estoque que temos para imunizar um número maior de profissionais e até avançar para outros grupos, né? Porque terminando esse dos profissionais da saúde que estão na linha de frente, nós temos idosos, aqueles que têm problemas crônicos de saúde, né? Uma lista de pessoas já definida pelo Ministério da Saúde na campanha de vacinação. Mas o que diz o fabricante é isso, viu, Cláudio? Bom, se o fabricante recomenda a aplicação da segunda dose em até 28 dias, tudo bem. Vamos seguir o que o fabricante recomenda. Isso é que é importante, é seguir a bula, né? O fabricante é que sabe do seu produto, né? E ele não vai dar uma informação errada e portanto... mas assim, e outra coisa que precisa ser considerada nessa discussão, viu, Pedro, é que o Brasil não está conseguindo aplicar as doses de que dispõe com a velocidade que a gente viu em outras vacinações, né? O Brasil já vacinou 10 milhões de pessoas num fim de semana. Eu não consigo entender a dificuldade de aplicar aquelas primeiras 3 milhões de doses, né, das 6 milhões que foram liberadas pela Anvisa e produzidas pelo Butantan, né? Não, ainda pela Sinovac. Eu não consigo. Mas será que não é porque estão guardando, Cláudio? Pode ser isso também, né? Ou não? Mas olha, são 6 milhões de doses. 3 milhões é suposto que. Suposto não, né? O que foi anunciado isso. É que 3 milhões de pessoas seriam vacinadas. É verdade. Hoje as 3 milhões de doses seriam guardadas. Nós ontem atingimos a marca de 1.130.000 vacinados. É muita coisa. É a metade daqueles que, quase um pouco menos da metade daqueles que poderiam ser vacinados numa primeira leva, né? Você tem razão. Já poderiam estar vacinados, né? Eu não consigo entender essa lentidão que se verifica em todo o país, aliás, diga-se de passagem, né? Em todo o país. É um país que tem... Se é uma coisa que o Brasil sabe fazer bem feito, é vacinação em massa. Há décadas que o Brasil faz isso. E outra coisa, a clientela da vacinação está em local certo e sabido. Eles estão em unidades hospitalares, estão em unidades de saúde. Cada governo sabe exatamente o número de pessoas que cada hospital tem, que obedece o perfil definido pelo Plano Nacional de Imunizações, sabe exatamente o Hospital das Clínicas, tem tantas pessoas que serão vacinadas. Manda para lá o número de vacinas. Eu tenho certeza que o número de vacinas que vai imunizar os funcionários do Hospital das Clínicas é um número muito menor do que de injeções que eles aplicam nos seus pacientes por dia. Qual é a dificuldade de vacinar essa gente, já ter vacinado esse povo todo, né? Essa é uma coisa que as secretarias municipais, estaduais e até o Ministério da Saúde ainda não explicaram. Eu acho que a população brasileira merecia uma explicação em relação a isso. Você vê as 2 milhões de doses aí de Oxford. Quanto disso aí já foi aplicado? 100 mil? Né? É uma coisa que está conosco, chegou quando, né, com todo aquele estardalhaço? Chegou na semana passada, isso já era para ter sido aplicado. Então, tem uma discussão aí sobre se deve ou se não deve aplicar a segunda dose que está sendo guardada, etc. e tal, quando eles não conseguem aplicar nem a primeira, né? Nem a primeira. Bom, o mundo está passando de 80 milhões já de imunizados, né? São os dados mais atualizados que nós temos aí. Os Estados Unidos, a China, né, pelo poder econômico e por tudo mais que envolve, né, uma logística como essa, são os países que mais vacinaram até agora, mais de 20 milhões cada um desses países. Depois aí nós temos na sequência Reino Unido, Israel, Emirados Árabes, Índia, Alemanha, Itália, Turquia, Espanha, Brasil, outros países que conseguem aí também avançar com esse programa de imunização, apesar desses problemas trazidos aqui
pelo Cláudio Humberto. Olha, fala, Cláudio. Ô Pedro, tem um levantamento que a gente fez, né, mostrando que o Brasil ontem, no fim do dia, já estava no 12º lugar entre os países que mais vacinam em todo o mundo. Isso do ponto de vista global. Se você levar em conta os países que vacinam mais desde o dia 17, porque foi o dia que começou o Brasil a vacinar e imunizar a sua população, do dia 17 para cá o Brasil está no G6. É o 6º país que mais vacina pessoas, que mais vacina a sua população, né? E tem uma outra questão, que tem muita discussão no Brasil e sobre a demora do Brasil de definir vacina, não sei o que e tal. E aí um levantamento que eu tive acesso indicou que, de um modo geral, o mundo inteiro, os países que estão vacinando, levaram 10 meses, mais em média, entre o surgimento da doença e a aplicação da primeira dose de vacina. E o Brasil está entre estes, né? No Brasil aconteceu exatamente a mesma coisa. O Brasil, o primeiro caso de Covid foi confirmado em São Paulo em 26 de fevereiro de 2020 e a primeira vacina foi aplicada no dia 17, agora há pouco, né? Portanto, 326 dias depois. Isso representa uma média de mais ou menos de 10,7 meses, né, de demora para a aplicação da primeira dose de vacina aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, o tempo foi maior. Lá foram 333 dias, 11 meses praticamente, entre o primeiro aparecimento, o primeiro surgimento de coronavírus nos Estados Unidos até a aplicação da primeira dose. Demorou, os Estados Unidos, esse lapso de tempo foi maior nos Estados Unidos do que no Brasil. Portugal, curiosamente, é o país que apresenta o menor período, digamos assim, né? O tempo mais curto de demora de aplicação da primeira vacina. Entre o primeiro caso que surgiu em Portugal e a primeira dose de vacina aplicada, foram 299 dias. A Alemanha, por exemplo, também teve o mesmo desempenho dos Estados Unidos, 333 dias entre a descoberta do coronavírus, né, a constatação do coronavírus pela primeira vez em território alemão e a chegada da vacina e a aplicação e a sua aplicação. O mesmo tempo da Alemanha aconteceu na Itália, etc. e tal. E no Brasil foi um pouquinho abaixo, né? 326 dias entre o primeiro caso e a primeira vacina. 8h17, esse aqui é o Jornal da Bandeirantes.